Sabe aquela dor da perda, da rejeição? É algo que todo mundo, de um jeito ou de outro, conhece bem. Mas e se aquilo que parece ser um fim, na verdade, fosse só um novo começo disfarçado? Hoje a gente vai mergulhar numa perspectiva que busca, olha, transformar essa dor de um jeito bem profundo. Para de chorar pela porta que fechou. Essa é uma frase que bate forte, né? Toca num lugar sensível. Porque vamos combinar, todo mundo já ficou ali, parado, olhando para uma porta fechada, com aquela sensação de que um caminho simplesmente acabou. Mas e se esse choro todo estiver, na verdade, nos cegando para outra coisa? E é aqui que a coisa toda muda de figura. A ideia central que a gente vai investigar é essa. E se não tivesse sido rejeição? E se tivesse sido proteção? É uma virada de chave, né? Um desafio para a gente olhar além da dor do momento e tentar enxergar um propósito maior por trás de tudo. Essa ideia fica ainda mais forte com uma metáfora: o fogo. O sofrimento, assim como o fogo, não viria para destruir, mas para refinar. Pensa só no trabalho de um ourives, sabe? Ele usa o calor extremo não para acabar com o ouro, mas para queimar todas as impurezas e revelar um metal puro, brilhante. É como um processo de preparação para algo de muito mais valor. Bom, mas para a gente conseguir entender essa lógica de proteção e refino na nossa vida, a gente precisa dar um passo para trás. Um passo bem grande, na verdade. Nossa jornada agora vai para uma escala cósmica, para tentar entender a natureza desse grande arquiteto por trás de tudo que existe. E essa definição aqui é a chave de tudo. Não se trata de um criador distante, sabe? Alguém que deu play no universo e foi embora. A ideia aqui é de um designer que é, ao mesmo tempo, inteligente e íntimo. O mesmo que programou o código complexo do nosso DNA é o que acendeu as estrelas. Uma força que está tanto no imenso quanto no minúsculo. E qual seria a natureza desse criador? Bom, ela se revela em dois pontos fundamentais. Primeiro, o amor não seria só um sentimento, mas a própria matéria-prima que sustenta tudo que existe. E segundo, a nossa existência não seria um acidente, seria o começo de uma grande história de amor, onde cada ser humano é o protagonista. Ok, isso nos leva a uma questão bem complexa, o paradoxo do poder. A gente vai explorar agora a natureza infinita desse Criador para entender melhor como essa força atua no nosso mundo. Esse poder, então, se manifestaria em três dimensões que estão totalmente conectadas. Onipotente, ou seja, o poder absoluto para fazer qualquer coisa. Onisciente, o conhecimento total para saber exatamente o que fazer. E onipresente, a presença constante para poder agir em qualquer lugar, a qualquer momento. Juntas, essas três coisas formam uma soberania completa. E aí vem a pergunta de $1 milhão, né? Uma que desafia a nossa cabeça há séculos. Como é que três podem ser um? A nossa lógica de 1 mais 1 mais 1 não fecha essa conta. O conceito conhecido como trindade parece um nó na nossa cabeça. E a resposta parece não estar na lógica, mas sim no mistério. A resposta é exatamente essa. Um paradoxo que a matemática não consegue resolver. Não seriam três deuses separados, mas uma única essência divina que se manifesta de três formas diferentes. É um conceito que nos convida a aceitar que existem mistérios maiores que a nossa capacidade de calcular. E essa frase, ela ilustra a diferença de um jeito brilhante. A ideia não é de um poder que fica esperando nossos pedidos, como um gênio da lâmpada. Não. A ideia é de uma soberania que governa o próprio universo, que consegue trazer ordem para onde parece existir só o caos. Certo. Com esse poder todo estabelecido, a narrativa agora mergulha fundo na nossa experiência, na experiência humana. Como é que essa força soberana age quando a gente está, digamos, num naufrágio moral? A resposta está num ato de resgate. E aqui o contraste é total. De um lado, nosso naufrágio moral, a imagem de alguém que está preso pelas próprias falhas, sem conseguir se salvar. Do outro lado, a graça. O que é a graça? É um favor que a gente não merece, que não tem como conquistar. É uma mão estendida, de graça. E essa graça toda se manifesta de um jeito concreto, supremo, um presente, a figura de Jesus. Ele é apresentado aqui como aquele que assume o nosso lugar no banco dos réus, trocando a nossa sentença de morte pela luz da vida. E com isso, o quebra-cabeça começa a se encaixar. O círculo começa a se fechar. A gente vai agora conectar toda essa teologia cósmica de volta à nossa jornada pessoal de cura. Aquela porta fechada lá do comecinho da nossa conversa.
Mas, espera aí. Isso nos deixa com um último paradoxo, né? Se existe um juiz que é perfeitamente justo, como ele pode simplesmente perdoar quem é culpado? A balança da justiça precisa de um pagamento, e a solução estaria no que é chamado de mistério da cruz. O próprio juiz desce do seu trono, assume o lugar do acusado e paga a pena. Desse jeito, a justiça é feita e o amor vence. Então, vamos voltar à nossa pergunta inicial. Depois de olhar para o arquiteto do universo, para o seu poder e para esse plano de resgate, a pergunta ganha um peso diferente, não acha? E se a porta fechada não for o fim, mas o verdadeiro começo de tudo? A conclusão dessa narrativa é transformadora. A vida eterna não seria algo que a gente espera para depois da morte. Ela começaria aqui, agora. No exato momento em que a gente para de correr, para de fugir e finalmente aceita ser encontrado. E é por isso que isso aqui não é um ponto final. É, na verdade, um convite. Um convite para prosseguir, para continuar, para transformar esse entendimento numa jornada. Porque, no fim das contas, aquela porta fechada talvez não fosse uma barreira. Talvez ela fosse o portão de entrada para um caminho totalmente novo.